Desde o princípio dos tempos há um fio invisível que entrelaça o céu e a terra. Um laço silencioso que une o que é humano ao que é divino. Esse fio tecido pelas mãos de Deus conduz toda a criação em direção a um propósito eterno. Nada escapa a esse plano. Nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhuma oração dita no escuro fica fora desse grande desígnio de amor. Quando olhamos para a união entre Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo, percebemos que ela não é fruto de devoção popular ou coincidência de fé, mas expressão viva dessa trama divina que atravessa as eras. É o cumprimento de uma história escrita desde o Gênesis, quando a mulher foi anunciada como aquela que esmagaria a cabeça da serpente. No livro do Apocalipse, João vê o mesmo mistério revelado sob outro símbolo: a mulher vestida de sol e o dragão pronto para devorar o fruto do seu ventre. Ao lado dela, surge Miguel e seus anjos travando combate contra o inimigo das almas. Eis o reflexo do plano eterno. Maria e Miguel, a ternura e a força, o amor e a justiça. O coração que acolhe e a espada que defende. É o céu agindo em harmonia, revelando que a vitória sobre o mal nunca viria apenas pela força, mas pela união entre a misericórdia e a fidelidade. Essa aliança entre a mãe e o guerreiro nasce no próprio coração de Deus. Maria, como nova Eva, coopera com o Redentor oferecendo seu sim, e Miguel, como guardião do trono, protege o mistério da encarnação, repelindo o orgulho que tenta invadir o reino de Deus. Eles representam os dois movimentos da graça, a humildade que acolhe e a coragem que resiste. Onde Maria pisa, floresce a esperança. Onde Miguel luta, prevalece a luz. Quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi retirada das águas, não foi apenas um sinal de devoção nacional, mas uma lembrança divina de que o céu não esquece o humilde. Deus revela seus planos aos simples, aos que acreditam mesmo quando o mundo duvida. Assim como Maria apareceu coberta de barro nas mãos dos pescadores, o amor de Deus também se manifesta nas situações que o mundo despreza. E é justamente aí que o arcanjo Miguel age, guardando, sustentando e combatendo por aqueles que ainda acreditam que o impossível pode acontecer quando se tem fé. O fio oculto da história divina atravessa a humanidade como um rio de luz escondido sob as pedras da dúvida. Às vezes parece que tudo está perdido, que o mal triunfa, que a esperança é pequena demais para resistir ao caos. Mas a promessa feita à mulher no início dos tempos nunca foi retirada. Em cada geração Deus suscita sinais, levanta intercessores e envia mensageiros. Maria é o rosto da ternura divina. Miguel é a expressão da autoridade celeste. Quando os dois se movem juntos, o inferno treme. Há algo profundamente consolador em perceber que essa história não é distante, mas inclui cada um de nós. O mesmo Deus que uniu Maria e Miguel continua tecendo o fio da tua própria vida dentro desse plano eterno. Cada dor pode ser convertida em redenção. Cada fraqueza pode se tornar instrumento de graça. A aliança entre a mãe e o arcanjo nos recorda que Deus escreve suas maiores obras em silêncio, no escondimento, na obediência e na luta. O Apocalipse não é apenas um livro de fim, mas de revelação. Ele mostra o que sempre esteve acontecendo. O confronto entre a luz e as trevas, entre o orgulho que destrói e o amor que salva. E no coração desse confronto, brilham duas presenças inseparáveis. A mulher vestida de sol e o arcanjo com a espada flamejante. Uma batalha espiritual que não se trava apenas nos céus, mas dentro de cada alma. O mal se esconde nas sombras do medo, da vaidade, da indiferença. E é ali que Maria e Miguel entram, um com o manto e outro com a espada, para restaurar o que o pecado tentou destruir. Perceber essa verdade é compreender que a fé não é superstição, mas participação nesse movimento divino. Quando rezamos, quando nos colocamos sob o manto da Mãe e pedimos a defesa do arcanjo, não estamos apenas repetindo fórmulas antigas, estamos reavivando a história de salvação em nossa própria carne. O fio oculto da história divina passa por nós. Ele atravessa o tempo, mas também atravessa o coração. Há uma força silenciosa em saber que o mesmo Deus que escreveu o início da criação continua escrevendo o agora. Nada escapa à sua providência. Maria Aparecida surge das águas para lembrar que a graça pode emergir do que parecia perdido. Miguel ergue sua espada para mostrar que ainda há batalhas a vencer e almas a libertar. E quando essas duas presenças se unem, o inimigo é vencido não por poder humano,
mas pelo amor obediente que vence o orgulho e pela humildade que desarma o inferno. Essa é a beleza do fio oculto da história divina. Ele não se rompe, não se apaga, não se esquece. Ele atravessa gerações, sustenta os justos e chama os distraídos de volta para o caminho. E se você está ouvindo esta mensagem hoje, talvez seja porque o mesmo Deus que uniu Maria e Miguel esteja agora unindo também o céu e a tua vida, preparando algo novo, algo que te chama a confiar, a lutar e a crer. O fio da tua história também está sendo tecido, e o mesmo amor que move o céu continua escrevendo o teu destino. O olhar materno de Maria. Sobre os campos de batalha da alma, há um olhar que atravessa o tempo e as trevas. Não é o olhar de quem observa de longe, mas de quem permanece perto mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o olhar de Nossa Senhora Aparecida, a mãe que não desvia os olhos das feridas dos seus filhos. Ela contempla não apenas o que mostramos, mas também o que escondemos, nas guerras invisíveis da alma, aquelas travadas em silêncio entre lágrimas e pensamentos. É o seu olhar que sustenta, consola e ilumina. Quando a fé vacila e a mente se enche de ruído, é esse olhar que recorda: Deus ainda está presente, mesmo quando tudo parece vazio. Maria não observa de um trono distante. Ela está nas margens da vida, como esteve nas margens do rio Paraíba quando foi encontrada coberta de barro. Ali onde ninguém esperava encontrar beleza, a graça se revelou. Assim também acontece nas nossas lutas interiores. É nas áreas que julgamos mais sujas, mais confusas, mais perdidas, que o amor de Maria se manifesta com maior força. Ela se inclina sobre o campo de batalha da alma humana, com a mesma delicadeza com que segurou o menino Deus em seus braços. Seu olhar não condena, mas chama à conversão. Não exige perfeição, mas oferece misericórdia. Enquanto muitos enxergam o caos, Maria vê a promessa. Ela reconhece em cada dor uma semente de redenção. Quando o inimigo lança dúvidas, culpa ou desespero, o olhar de Maria revela uma direção segura: voltar a Cristo. E é aí que sua presença se torna uma estratégia divina. O demônio não suporta a pureza de um olhar materno, porque nele se reflete o amor de Deus sem deformação. Onde Maria fixa seus olhos, as sombras perdem força. Onde seu olhar repousa, o coração volta a respirar. Há um detalhe profundo nas aparições de Nossa Senhora ao longo da história. Ela quase nunca vem com palavras de condenação, mas com gestos de ternura. Em Aparecida, foi um corpo fragmentado que o rio entregou, como se Deus quisesse lembrar que o mundo chama de quebrado pode ser restaurado. O olhar de Maria não enxerga apenas o que é, mas o que pode ser a luz da graça. Ela vê o homem abatido e o chama de filho. Vê a mulher ferida e a chama de filha amada. Vê o pecador e o conduz à esperança. Essa presença materna é o contraponto perfeito à luta de São Miguel Arcanjo. Enquanto o arcanjo ergue sua espada contra o inimigo das almas, Maria sustenta o soldado ferido que não consegue mais lutar. Ela o cobre com um manto, cura suas feridas e sussurra ao coração cansado: não desista, Deus está contigo. O olhar dela é a força invisível que devolve coragem ao abatido. E quando o homem volta a se erguer, Miguel o acompanha no combate. É assim que o céu age. A mãe intercede, o arcanjo defende e o filho vence. Muitos não percebem, mas as batalhas mais violentas acontecem dentro de nós. O desânimo, o medo, a tentação de abandonar a fé, a sensação de estar sozinho. Tudo isso são armas sutis do inimigo. E é nesse território que Maria mais atua. Seu olhar é como uma lâmpada acesa no meio da noite, lembrando que a luz de Deus ainda existe mesmo quando o mundo inteiro parece escuro. Há quem diga que rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora não muda nada, mas quem já sentiu o peso do silêncio e encontrou paz ao olhar para ela, sabe que há algo real e sobrenatural naquele encontro. O olhar de Maria é diferente porque não é humano apenas. Ele é impregnado da sabedoria divina que compreende o coração. É o olhar que viu o Filho ser crucificado e mesmo assim acreditou na ressurreição. É o olhar que atravessou a dor sem se tornar amargo. É o olhar que não se deixa enganar pelo aparente triunfo do mal, porque conhece a vitória de Deus desde dentro. Quando ela olha para uma alma ferida, vê além das quedas, vê o potencial de santidade escondido em cada lágrima.
Há algo profundamente transformador em aprender a se deixar olhar por Maria. Quem se coloca diante dela com o coração aberto começa a enxergar a própria vida de outro modo. As batalhas continuam, mas deixam de parecer derrotas. As feridas não desaparecem de imediato, mas se tornam lugares onde Deus manifesta sua força. Esse é o poder do olhar da mãe. Transformar desespero em esperança, vergonha em libertação, fraqueza em confiança. Em cada século, Maria continua olhando para o mundo com compaixão. Quando as famílias se desintegram, quando as nações esquecem a fé, quando o coração humano se torna frio, ela não se afasta. Seu olhar é o último a permanecer. E é por meio dele que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Assim como em Caná, ela percebe a falta antes de todos. E enquanto ninguém entende o que está prestes a acontecer, Maria já intercede, já fala ao filho, já prepara o milagre. Se você está em meio à luta, imagine agora esse olhar voltado para você. Um olhar que não julga, mas restaura. Que não exige, mas acolhe. Que não ameaça, mas inspira. É esse olhar que muda destinos, que quebra o ciclo da culpa e abre o coração para a graça. O olhar de Nossa Senhora Aparecida é o reflexo da promessa de que Deus nunca abandona os seus. Enquanto o mundo celebra o poder e esquece o amor, Maria permanece nos bastidores da história, cuidando de cada filho como se fosse o único. Ela está presente nas batalhas silenciosas que ninguém vê, nas orações que ninguém ouve, nos gestos pequenos que mudam tudo. Quando a dor parece insuportável, é esse olhar que nos faz lembrar que ainda há luz e que nenhuma alma está perdida enquanto houver uma mãe que intercede. E assim o céu continua a agir, unindo a ternura da mãe e a força do arcanjo em um mesmo propósito: restaurar o coração humano e conduzi-lo de volta à paz. Porque é nos olhos da mãe que a alma descansa, e sob a espada do arcanjo que ela aprende a vencer. A espada e o manto, dois símbolos, uma missão. Há símbolos que falam mais do que palavras. Eles atravessam gerações, condensam verdades profundas e revelam o mistério do agir divino. Entre esses símbolos, poucos são tão poderosos quanto a espada de São Miguel Arcanjo e o manto de Nossa Senhora Aparecida. Dois sinais aparentemente opostos, força e ternura, combate e acolhimento, mas que, unidos, expressam a totalidade do amor de Deus. O amor que luta e o amor que protege. O amor que corta o mal e o amor que cura as feridas. A espada e o manto não são apenas objetos sagrados, mas realidades espirituais que envolvem e sustentam a vida de quem crê. A espada de Miguel é o símbolo da verdade. Ela não é feita de metal, mas de luz. Representa a palavra de Deus que penetra as sombras e separa o que é santo do que é impuro. Quando o arcanjo ergue sua espada flamejante, ele não destrói pessoas, mas corta as mentiras que aprisionam as almas. Sua luta não é contra a carne, mas contra os poderes espirituais que distorcem a fé, o amor e a esperança. Essa espada é justiça em movimento. É o reflexo da fidelidade de Deus que jamais abandona seus filhos. Ela nos recorda que não há neutralidade no combate espiritual. Ou nos unimos à verdade, ou nos deixamos enganar pela aparência do bem. O manto de Maria, por sua vez, é o símbolo da misericórdia. Ele cobre, envolve e consola. Quando o pecador se aproxima, Maria o acolhe antes mesmo que ele consiga dizer uma palavra. Sob o seu manto não há julgamento, há refúgio. Ali o coração encontra descanso. O medo se dissolve e a alma ferida volta a respirar. O manto é o abrigo dos que sofrem, o lar dos que estão perdidos, o sinal de que Deus não esqueceu ninguém. É a continuação visível da ternura do Cristo, que estendeu os braços na cruz para abraçar o mundo inteiro. Quando o manto e a espada se encontram, nasce um equilíbrio perfeito. Misericórdia que não é fraqueza e justiça que não é vingança. Maria cobre o pecador com compaixão, e Miguel defende sua conversão com autoridade. Ela sussurra ao coração abatido: volta para Deus. E ele expulsa os inimigos que tentam impedir o retorno. Ela cura as feridas com amor, e ele protege para que não sejam reabertas. É assim que o céu trabalha, não apenas perdoando, mas libertando. Não apenas acolhendo, mas fortalecendo. O manto de Nossa Senhora Aparecida tem um poder que o mundo não entende. Ele não é apenas um símbolo de devoção popular, mas um lembrete de que a graça de Deus se manifesta nos pequenos. Um tecido simples, azul como o céu,
ornado por estrelas que lembram o firmamento da promessa. Quando o fiel se coloca sob esse manto em oração, não está apenas pedindo proteção, mas aceitando o convite de ser revestido pela presença de Deus. É um gesto de humildade e confiança. Sob o manto, o homem aprende a ser pequeno, e é justamente aí que Deus age com poder. A espada de São Miguel, por outro lado, é a lembrança de que a vitória pertence à luz. Em cada batalha espiritual, essa espada se ergue não para punir, mas para restaurar a ordem que o pecado tenta destruir. Ela nos lembra que toda vida humana tem um valor sagrado, que todo coração é campo de luta entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Ao invocar São Miguel, o cristão se recorda de que a força verdadeira não nasce da raiva, mas da obediência a Deus. Miguel é forte porque é totalmente fiel. Sua espada é invencível porque está nas mãos de quem não busca a glória própria, mas a glória do Altíssimo. O manto e a espada são, na verdade, uma única mensagem. O amor de Deus se manifesta em duas faces complementares. Uma protege, a outra liberta. Uma consola, a outra purifica. Uma abraça, a outra rompe as correntes. Quando essas duas dimensões da graça se unem, a alma experimenta a verdadeira transformação. Maria cobre o coração com ternura e Miguel o conduz à vitória. Juntos eles nos ensinam que o amor autêntico nunca é passivo. Ele luta, perdoa, corrige e salva. Há um momento em que o fiel percebe que precisa tanto da força de Miguel quanto do consolo de Maria. Quando a dor se torna insuportável, é o manto que acolhe. Quando a tentação se intensifica, é a espada que corta. Quando o pecado parece dominar, é o manto que esconde o pecador na misericórdia e a espada que abre o caminho da libertação. Um sem o outro é incompleto. A compaixão sem verdade se torna ilusão, e a verdade sem compaixão se torna rigidez. Deus, em sua sabedoria, une os dois para revelar que a salvação é um ato de amor equilibrado, firme, justo e misericordioso. Quando o fiel reza o rosário e invoca São Miguel, ele participa dessa união celestial. O rosário envolve a alma no manto da mãe. A oração ao arcanjo a arma com a espada da fé. Um transforma o coração, o outro protege a mente. Juntos moldam um escudo invisível ao redor da vida. Aquele que vive sob o manto e a espada aprende a caminhar com serenidade mesmo no meio das tempestades, porque sabe que o céu luta por ele. No fundo, a espada e o manto são duas formas de um mesmo convite. Confiar. Confiar que a graça de Deus é suficiente, que o amor vence o medo, que a luz sempre volta a brilhar. Sob o manto de Maria, a alma encontra abrigo. Diante da espada de Miguel, o mal recua. E quando os dois se unem, a vitória já é certa, porque onde a misericórdia e a verdade se encontram, ali Deus habita. Quando o impossível se torna possível, há momentos na vida em que tudo parece sem saída. A fé se torna um fio tênue. O tempo pesa e as respostas não chegam. É justamente aí, quando o coração se curva sob o peso da dor, que o céu começa a agir de modo silencioso e surpreendente, porque Deus escolhe os impossíveis como palco de suas maiores manifestações. E é nesse cenário que a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo se revela com poder. Quando o homem não pode mais, quando os recursos se esgotam, quando a lógica humana desiste, o céu intervém. O milagre não é um evento isolado, é o resultado de uma fé que se recusa a morrer. Cada vez que alguém se ajoelha diante da imagem da Mãe Aparecida e reza com confiança, algo se move no invisível. Cada vez que um coração invoca São Miguel com a alma em chamas e diz: "Defendei-me no combate", uma muralha espiritual se ergue contra o desespero. São gestos que parecem simples, mas abrem portais de graça. Porque a oração feita na entrega verdadeira tem o poder de tocar o coração de Deus. Muitos dos milagres atribuídos à intercessão de Maria e Miguel não são apenas curas físicas ou livramentos externos, mas renascimentos interiores. Pessoas que estavam perdidas na escuridão da culpa e encontraram perdão. Famílias à beira da separação que foram restauradas pela oração. Doentes que voltaram a sorrir. Corações que haviam perdido a fé e voltaram a acreditar. Cada história é um testemunho de que o impossível é apenas o nome que o homem dá para aquilo que ainda não entregou completamente nas mãos de Deus. A história de Nossa Senhora Aparecida é, em si, uma lição sobre o impossível.
3 pescadores cansados e sem resultados lançaram suas redes repetidas vezes sem nada encontrar. E foi quando o desânimo já os dominava que o inesperado aconteceu. Das águas turvas surgiu primeiro o corpo, depois a cabeça e por fim a imagem completa da Mãe de Deus. Daquilo que parecia um fracasso, nasceu um milagre que mudaria a fé de um povo. Assim Deus ensina. É quando as redes estão vazias que Ele revela sua presença. O impossível é o cenário onde a esperança volta a florescer. São Miguel também é o arcanjo dos impossíveis. Quando o inferno se ergueu contra o céu, ele foi o primeiro a se colocar em defesa da verdade. Quem como Deus? Sua proclamação ecoou como um trovão eterno. E desde então, cada vez que o mal tenta se impor sobre a fé, Miguel volta a empunhar sua espada. Sua presença lembra que não há força das trevas que possa resistir a uma alma que confia no Altíssimo. Ele é o guardião dos que não desistem, o defensor dos que acreditam que Deus pode mudar o destino de um coração com um simples toque de sua vontade. Há milagres que acontecem aos olhos de todos, e há outros que ninguém vê, mas que são ainda maiores. O milagre de voltar a rezar quando tudo parece inútil. O milagre de perdoar quando o coração está em pedaços. O milagre de continuar crendo quando a alma está cansada. Esses são os milagres interiores, os mais preciosos aos olhos de Deus porque transformam o homem por dentro. E é ali, nesse terreno sagrado da alma, que Maria e Miguel agem juntos. Ela inspira a confiança, ele fortalece a coragem. Ela ensina a esperar, ele ensina a resistir. O impossível começa a se tornar possível quando deixamos de tentar controlar e começamos a confiar. A fé não é um esforço de vontade, mas um abandono amoroso. É o ato de dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. E nesse instante algo se move. O céu se inclina. O Espírito Santo começa a agir de maneiras que o raciocínio humano jamais compreenderia. A presença de Maria envolve o coração como um bálsamo, e a de Miguel o defende como uma fortaleza. Um restaura, o outro protege. Um consola, o outro combate. Quantas vezes a história da Igreja e da humanidade foi marcada por esse duplo movimento divino? Quando a fé parecia desaparecer, surgiam sinais de esperança. Quando o mal se espalhava, o céu levantava defensores. Quando o homem se afastava, Deus enviava sua mãe para lembrá-lo de que ainda há tempo. O impossível é sempre o início de algo novo. E quando Maria e Miguel agem juntos, é porque algo está prestes a ser transformado. Há quem olhe para os milagres com desconfiança, como se fossem coincidências. Mas quem já experimentou a força de uma oração atendida, sabe que não há acaso onde há fé. O coração que crê vê a mão de Deus onde os outros veem sorte. E é exatamente essa fé que Maria desperta e Miguel protege. Ela abre os céus com a doçura da intercessão. Ele os mantém abertos com a força da fidelidade. O impossível não é obstáculo para Deus, é oportunidade. E talvez hoje, enquanto você ouve essas palavras, o céu esteja esperando o seu passo de fé. Talvez o milagre que você busca ainda não tenha acontecido porque Deus quer que você o viva junto com Ele, passo a passo, sob o manto e a espada. Maria quer te ensinar a confiar. Miguel quer te ensinar a lutar. A vitória virá. Porque quando o céu se move, o impossível deixa de existir. A batalha que ninguém vê, a guerra espiritual ao nosso redor. Há uma guerra que não aparece nos noticiários, mas decide o destino de cada alma. Não se ouvem tiros nem explosões, mas ela deixa rastros em forma de medo, confusão e desânimo. É a batalha que se trava no invisível, no silêncio das consciências, na mente que tenta rezar e é distraída, no coração que quer confiar e é tomado por dúvida. Essa é a batalha espiritual, e ela é mais real do que qualquer conflito humano. Vivemos cercados por forças que lutam por nossa atenção, por nossa paz e, acima de tudo, por nossa fé. E é justamente aqui que a presença de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo se torna essencial, porque enquanto o inimigo tenta nos confundir, Deus envia seus servos para nos despertar. O inimigo não aparece com chifres e tridente, ele se disfarça em pensamentos de desânimo, em hábitos que nos afastam da oração, em pequenas concessões que parecem inofensivas, mas corroem a alma aos poucos. Ele quer que você acredite que está sozinho, que não há sentido, que Deus se esqueceu, mas é mentira. Toda vez que uma alma volta o olhar para o céu, uma batalha muda de direção.
É por isso que o inferno teme a oração. Ela parece simples, mas é o grito de uma alma que se recusa a se render. E quando esse grito se eleva, São Miguel ergue sua espada e Maria estende seu manto. Essa guerra não é apenas contra tentações visíveis, mas contra tudo o que tenta apagar a luz interior. A ansiedade que sufoca, a comparação que rouba a paz, o orgulho que disfarça a dor, o vício que anestesia o vazio, todos são reflexos de um mesmo combate. O inimigo sabe que, se conseguir desorganizar o interior do homem, o fará desistir do que é eterno. Por isso ele não precisa destruir de fora. Basta paralisar por dentro. Mas é exatamente aí que a mãe e o arcanjo entram. Maria vem restaurar o coração. Miguel vem libertar a mente. Juntos eles reconstroem a alma como quem reacende uma chama prestes a se apagar. Há uma força imensa na simplicidade de uma alma que se ajoelha. Quando alguém reza o terço diante de Maria, o inferno inteiro recua. Quando alguém invoca São Miguel dizendo: defendei-nos no combate, muralhas invisíveis se levantam ao redor do coração. Pode parecer exagero para quem vive apenas do que vê, mas quem vive da fé sabe. O mundo espiritual é tão concreto quanto o chão que pisamos. É nele que as decisões mais importantes acontecem, as que determinam se uma alma se aproxima ou se afasta de Deus. O erro de muitos é achar que essa batalha é apenas simbólica. Ela é concreta, e o campo onde ela se trava é a nossa própria vida. Cada pensamento, cada escolha, cada palavra pode ser uma semente de luz ou de trevas. Quando uma pessoa se fecha ao perdão, o inimigo vence terreno. Quando ela escolhe amar apesar da dor, o céu conquista espaço. A guerra é constante, mas não estamos desarmados. A oração é a lança, a fé é o escudo, o amor é a força. E sobre tudo isso, há a presença da mãe e do arcanjo, que nunca abandonam quem luta com sinceridade. Maria combate com ternura. Ela não grita, não impõe, mas desarma o mal pela pureza. O inimigo não suporta a pureza porque ela é reflexo da luz divina, que ele perdeu para sempre. Por isso, toda vez que alguém se aproxima da mãe, Satanás se distancia. É o olhar dela que desarma. É o manto dela que neutraliza o ódio. É a sua presença que desfaz o desespero. São Miguel combate com autoridade. Ele não argumenta, ele proclama: quem como Deus? E com essa frase simples ele recorda a toda criatura, inclusive aos demônios, que não há outro Senhor além do Altíssimo. Essa proclamação é o grito da ordem divina restaurada. O lembrete de que o amor de Deus é mais forte que qualquer escuridão. Essa guerra também se reflete no cotidiano. O excesso de ruído, a correria, as distrações, tudo colabora para que a alma perca o foco do essencial. É um campo de batalha moderno. Telas, opiniões, comparações e desejos. Cada notificação que tira a atenção da oração é uma pequena vitória do inimigo. Por isso Maria nos ensina a recolher o coração, a criar silêncio, a reencontrar o centro. E Miguel nos ensina a resistir, a lutar por esse silêncio como quem defende um santuário sagrado. Porque é no silêncio que Deus fala, e é justamente aí que o inimigo mais teme. É importante compreender que o mal não é apenas ausência de bem, mas resistência ao amor. E essa resistência é o que provoca tantas feridas na humanidade. Guerras, egoísmo, ódio, incredulidade. Tudo nasce da recusa em amar. Maria e Miguel são as respostas de Deus a essa recusa. Ela, como o amor que acolhe. Ele, como o amor que defende. Quando esses dois se unem, o mal perde espaço porque o amor volta a ocupar o seu lugar. Você pode não ver, mas cada vez que faz o sinal da cruz, o inferno recua. Cada vez que pronuncia o nome de Maria, os anjos se aproximam. Cada vez que invoca São Miguel, o céu se arma ao seu redor. Não subestime o poder do que é invisível. Deus age no oculto, mas o fruto se manifesta no visível. O sorriso que volta, a paz que retorna, a força que renasce. Tudo isso são sinais de uma vitória que está acontecendo agora, dentro de você. A batalha espiritual é inevitável, mas a derrota não é. A alma que se coloca sob o manto da mãe e a espada do arcanjo já está cercada de luz. O mal ainda pode sussurrar, mas não domina mais, porque onde há fé, há resistência, e onde há resistência, há presença divina. Lembre-se, a guerra é real, mas o amor é invencível. O poder do rosário e da oração angélica. Toda batalha precisa de armas, e no campo espiritual, as mais poderosas são silenciosas. Não produzem ruído, não ferem o corpo,
mas transformam o coração e desarmam o inimigo com uma força que o mundo não compreende. O rosário e a oração angélica de São Miguel são duas dessas armas. Simples aos olhos humanos, mas temidas pelo inferno. Nelas se unem o amor da mãe e a autoridade do guerreiro, a ternura e a ordem, o consolo e a vitória. Quando o fiel se ajoelha e pronuncia as palavras do rosário, o céu inteiro se move. Quando invoca São Miguel e os coros angélicos, o inferno se cala. É a resposta divina ao caos do mundo. Uma oração que não apenas fala com Deus, mas permite que Deus fale dentro de nós. O rosário é mais do que uma... O rosário é a escola da paciência, o refúgio da alma inquieta, a espada de quem ama em silêncio. Quem reza o rosário aprende a olhar o mundo pelos olhos de Maria, e olhar pelos olhos da mãe é ver com misericórdia, é sentir com compaixão, é permanecer firme quando tudo em volta se desfaz. É por isso que os santos o chamavam de corrente de ouro que liga a terra ao céu. Cada conta que se passa entre os dedos é uma vitória sobre o orgulho e um gesto de entrega total a Deus. A oração a São Miguel Arcanjo complementa o rosário como o escudo complementa a espada. Se o rosário transforma o coração, a oração angélica protege o território conquistado. Enquanto o rosário amacia a alma para que a graça penetre, a invocação a São Miguel sela essa graça com força e autoridade. O inimigo não teme palavras longas, teme palavras ditas com fé. E quando uma alma, com o coração sincero, pronuncia: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, a própria hierarquia do inferno se abala, porque essas palavras recordam ao mal o poder que ele perdeu e lembram ao céu que ainda há guerreiros de joelhos. Os 9 coros dos anjos invocados na oração de São Miguel representam toda a harmonia do reino de Deus. Cada invocação é uma nota desse cântico de luz que restabelece a ordem no caos. Querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, todos se unem na voz daquele que reza. É como se o orante se tornasse parte do próprio coro celestial. A oração deixa de ser apenas uma súplica e se transforma em comunhão. E é nesse estado que o impossível começa a se mover, porque o homem já não fala sozinho, fala junto com os exércitos do céu. Essas duas orações são como asas que sustentam a alma. Uma eleva, a outra defende. Uma ensina o amor, a outra inspira coragem. Aquele que reza o rosário e a oração de São Miguel diariamente constrói ao redor de si um muro de luz, um espaço de paz, onde o mal não consegue permanecer. Pode haver dor, pode haver luta, mas há proteção. A fé deixa de ser teoria e se torna escudo. Não é por acaso que o demônio odeia essas orações. Elas libertam. Elas despertam a consciência. Elas relembram à alma que o céu é mais próximo do que se imagina. Quantos testemunhos nasceram dessas duas práticas simples? Famílias que estavam divididas e se reconciliaram. Pessoas que viviam em opressão espiritual e encontraram libertação. Corações dominados pela angústia que voltaram a sentir esperança. Tudo começou com uma decisão: rezar. O rosário nas mãos e a oração de São Miguel nos lábios criam uma atmosfera espiritual onde a graça floresce. É como se o ar ao redor mudasse e aquilo que antes era pesado se tornasse leve. A casa se torna mais silenciosa, o coração mais calmo, a mente mais clara. O mal se afasta não porque teme o homem, mas porque reconhece o som da fidelidade. O rosário nos ensina a contemplar o Cristo com Maria. A oração angélica nos ensina a defender o Cristo com Miguel. Duas dimensões do mesmo amor. Maria nos forma como filhos, Miguel nos treina como soldados. E é nesse equilíbrio que o cristão amadurece espiritualmente, aprendendo a amar e a lutar, a servir e a resistir. A santidade não é fuga, é combate com serenidade. O mundo tenta convencer que a oração é perda de tempo, mas é justamente o contrário. Ela é o que dá sentido a todo o resto. A alma que reza é como uma lâmpada acesa em meio à tempestade. O vento pode soprar, mas não a apaga. E quando essa alma se arma com o rosário e a oração de São Miguel, ela se torna uma fortaleza espiritual. Nenhuma força contrária pode resistir à união da mãe e do arcanjo, porque nessa união está o reflexo perfeito de Deus, amor e verdade. Rezar é escolher permanecer de pé quando tudo parece ruir. É acreditar que Deus ainda escreve novas páginas mesmo quando o livro da vida parece fechado.
Por isso, se as trevas aumentam, reze mais. Se o medo cresce, invoque mais. O rosário e a oração angélica não mudam apenas o que está fora. Mudam primeiro o que está dentro. E quando o interior é restaurado, o exterior começa a refletir a vitória. Sob o manto de Maria e a proteção de Miguel, a alma encontra o caminho da paz verdadeira. O rosário purifica o olhar. A oração angélica fortalece a vontade. E quando esses dois se encontram no mesmo coração, o impossível se torna cotidiano. O milagre se torna natural. E a fé se torna uma força viva que nem a escuridão consegue deter. O dia em que o céu ficou azul. Os milagres de Aparecida. Há dias em que o céu parece descer à terra e o simples se transforma em sagrado. O episódio do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do rio Paraíba é mais do que uma história antiga. É um sinal eterno de como Deus se revela aos humildes e transforma o ordinário em milagre. Aquele dia, perdido na simplicidade de 3 pescadores pobres, se tornou o marco de um chamado. O céu intervém quando o coração humano continua tentando, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Antônio Alves, João Alves e Domingos Garcia eram homens acostumados com o silêncio do rio, com a esperança que se mistura à correnteza. Tinham lançado as redes muitas vezes e nada vinham encontrando. O desânimo pesava mais do que a rede vazia, e foi nesse contexto de cansaço que o improvável aconteceu. Das águas escuras surgiu o corpo de uma pequena imagem, sem cabeça, coberta de barro, silenciosa como quem carrega um segredo. Logo em seguida, ao lançarem novamente a rede, veio a cabeça. Quando as duas partes se uniram, o que antes era fragmento tornou-se presença, e a partir desse momento o milagre começou. O rio, que antes negava seu fruto, de repente transbordou de peixes. O impossível se converteu em abundância. Os pescadores voltaram para casa não apenas com as redes cheias, mas com o coração tomado por uma certeza nova. Deus fala por meio dos sinais que os simples conseguem entender. O barro, a fragilidade e a pobreza foram escolhidos como linguagem divina. E Maria, na forma daquela pequena imagem, se fez companheira dos esquecidos, mãe dos pobres, guardiã dos que lutam em silêncio. Aquele episódio não foi apenas um milagre material, mas uma revelação espiritual. A imagem encontrada quebrada é símbolo da humanidade ferida. E o fato de ela ser restaurada é a lembrança de que Deus ainda recolhe nossos pedaços e os transforma em algo inteiro. Maria surge do barro para lembrar que a graça nasce onde o orgulho não encontra espaço. Enquanto o mundo busca brilho, Deus se manifesta no humilde. E o rio que antes parecia vazio torna-se o cenário do impossível. Assim é o agir de Deus. Simples, oculto, mas irresistivelmente eficaz. Desde então, Nossa Senhora Aparecida tem multiplicado sinais de amor e misericórdia. Milhares de histórias testemunham curas, reconciliações, libertações e conversões. Cada milagre, seja grande ou pequeno, é como uma continuação mas o verdadeiro milagre de Aparecida não está apenas nos acontecimentos extraordinários, e sim no modo como o coração humano é transformado diante do olhar da Mãe. Há quem diga que, ao entrar na Basílica de Aparecida pela primeira vez, sente algo que não sabe explicar. É um silêncio que fala, uma paz que abraça, uma presença que se faz sentir. É o mesmo silêncio do rio em 1717, o mesmo olhar escondido por trás da lama, a mesma ternura que acolhe sem palavras. É a Mãe que continua descendo as águas da vida para resgatar os filhos que se afogam no desespero. O milagre de Aparecida não está apenas nas paredes do santuário, mas em cada casa onde alguém reza o terço com fé, em cada alma que decide começar de novo mesmo depois de tantas quedas, o céu azul que cobre. Aparecida é mais do que uma paisagem, é um símbolo. Representa a presença de Deus que não abandona o seu povo. É o lembrete de que o céu ainda olha para a terra e que o amor divino continua atravessando as águas turvas da história humana. Quando o fiel olha para aquela pequena imagem, não vê apenas barro e tinta, vê uma mensagem. Eu estive contigo nas tuas águas mais profundas. Maria surge das margens da vida para dizer que ninguém está esquecido. Mas há algo ainda mais profundo. O milagre de Aparecida é o milagre da perseverança. Deus poderia ter feito a imagem aparecer inteira, mas permitiu que fosse encontrada em partes. É como se quisesse ensinar que a fé também se constrói pouco a pouco.
que a confiança cresce nas pequenas descobertas, que a graça se revela aos que não desistem de lançar as redes. Os pescadores não encontraram a mãe por acaso, encontraram porque insistiram. E é exatamente isso que Maria ensina: não desistir, mesmo quando as águas parecem vazias. Hoje, quando milhões se aproximam de Aparecida, seja fisicamente ou em oração, repetem sem saber o gesto daqueles pescadores. Lançam as redes da alma no rio da esperança. E no tempo de Deus o milagre acontece, talvez não como esperam, mas como precisam. Porque o milagre verdadeiro não é apenas ver peixes nas redes, mas reconhecer que mesmo no barro da vida, o céu ainda fala. Nossa Senhora Aparecida é o sinal de que Deus habita o cotidiano, que Ele não está distante, mas mergulha nas nossas águas mais turvas para nos resgatar. E São Miguel, guardião das promessas divinas, é quem defende cada um desses milagres contra as forças que tentam apagá-los. A mãe aparece, o arcanjo protege, e o amor de Deus se renova. O céu ficou azul naquele dia porque a terra reconheceu por um instante que não estava sozinha. O milagre de Aparecida não terminou. Ele continua cada vez que alguém escolhe crer, cada vez que um coração cansado volta a rezar, cada vez que o impossível se transforma em testemunho. O céu ainda se move e o mesmo Deus que fez a imagem surgir das águas continua fazendo nascer milagres em meio às tempestades da alma. O grito do guerreiro e as lágrimas da mãe. Há dois sons que o céu reconhece imediatamente: o grito do guerreiro e o choro da mãe. São dois clamores que parecem opostos, mas se unem em perfeita harmonia diante do trono de Deus. Um clama com força, o outro intercede com ternura. Um enfrenta o inimigo, o outro consola o ferido. São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora Aparecida expressam, em seus gestos e vozes, o equilíbrio divino entre poder e compaixão. E quando esses dois ecos se encontram, o inferno inteiro se cala, porque o amor e a justiça de Deus agem em uníssono. O grito de Miguel é o som da fidelidade absoluta. Quem como Deus? Não é uma pergunta, é uma proclamação. É o lembrete eterno de que nada se compara ao Criador, de que toda a arrogância humana e espiritual se dissolve diante da majestade divina. Esse grito ecoa desde o início dos tempos e continua ressoando cada vez que um filho de Deus decide resistir à tentação. Cada vez que alguém escolhe perdoar em vez de odiar, esperar em vez de desesperar, rezar em vez de desistir, o grito do arcanjo se repete. É um som espiritual invisível, mas audível ao coração que tem fé. Já as lágrimas de Maria são a linguagem silenciosa da misericórdia. Enquanto Miguel ergue sua espada, Maria dobra os joelhos. Enquanto ele combate os anjos rebeldes, ela chora pelos filhos que se afastam de Deus. Essas lágrimas não são fraqueza, mas expressão da compaixão divina. São o orvalho que apaga os incêndios da culpa, a água que fertiliza o deserto da alma, o sinal de que o amor de Deus nunca se cansa de recomeçar. As lágrimas da mãe têm poder porque nascem do amor puro, e o amor puro move o coração de Deus. Quando o grito e as lágrimas se unem, algo acontece no invisível. O grito de Miguel afasta o mal, abre caminho, restaura a ordem. As lágrimas de Maria descem sobre o coração humano e o curam por dentro. Um age fora, o outro age dentro. Ele limpa o caminho, ela prepara o terreno, e juntos formam a mais perfeita estratégia espiritual. É assim que Deus age na história. Um combate que liberta e um amor que reconcilia. O inimigo tenta convencer que a força e a ternura são incompatíveis, mas o céu prova o contrário. Maria é a mulher mais doce e, ao mesmo tempo, a mais terrível para o inferno. Miguel é o guerreiro mais firme e, ao mesmo tempo, o mais obediente à vontade de Deus. Ambos mostram que o verdadeiro poder não está no domínio, mas na obediência. Não está na violência, mas na fidelidade. Não está em impor medo, mas em inspirar confiança. É por isso que onde a mãe aparece e o arcanjo combate, as trevas perdem autoridade. As lágrimas de Maria são derramadas todos os dias sobre o mundo. Elas escorrem pelos olhos das mães que oram por seus filhos, pelas pessoas que rezam em silêncio pedindo força, pelos sacerdotes que se consomem pelo rebanho. São lágrimas que se misturam às nossas, e nelas o céu encontra espaço para agir. O grito de Miguel, por sua vez, é ouvido em cada alma que decide lutar contra o pecado, em cada confissão sincera, em cada ato de fé diante da tentação. É a voz do sim a Deus ecoando em meio à confusão do mundo.
Esses dois gestos, o choro e o grito, sustentam a igreja. Maria intercede, Miguel protege. Ela repara os danos da queda. Ele impede novas feridas. A espiritualidade cristã é completa porque acolhe ambos. A força e a ternura, a justiça e a misericórdia, o combate e o consolo. Não há santidade sem luta, e não há luta que não precise de amor. É por isso que o cristão é chamado a imitar tanto a mãe quanto o arcanjo, a chorar com compaixão e a lutar com coragem. Quando Maria chora, o céu age com doçura. Quando Miguel grita, o céu age com poder, mas é o mesmo Deus que fala em ambos. As lágrimas dela não se opõem ao grito dele. Elas se completam. O amor que se manifesta na cruz também se manifesta nesse mistério. O sangue que salva e a lágrima que consola. O grito e o pranto convergem para o mesmo destino, a vitória do bem sobre o mal. Há momentos na vida em que precisamos das lágrimas da mãe, e outros em que, quando a dor nos paralisa, Maria nos acolhe. Quando o medo nos ameaça, Miguel se ergue. Quando já não sabemos rezar, ela reza por nós. Quando já não conseguimos resistir, ele combate por nós. E assim, entre lágrimas e gritos, o céu continua a lutar pela salvação da humanidade. Essa união é um lembrete poderoso de que o amor de Deus é dinâmico, consola e corrige, protege e transforma. Não há contradição, há plenitude. Quando olhamos para o ícone de Nossa Senhora Aparecida, vemos a serenidade. Quando olhamos para São Miguel, vemos a força. E ambos nos convidam a uma vida de fé madura, onde amar é lutar e lutar é amar. As lágrimas da mãe continuam caindo sobre o mundo como sementes de esperança, e o grito do arcanjo continua ecoando sobre a terra como trombeta de libertação. Um pede, o outro protege, e o resultado é o mesmo. A vitória de Deus sobre tudo o que destrói o homem. O céu se move entre o pranto e o combate, e é nesse movimento que a graça acontece. Se você se sente cansado, talvez seja a hora de deixar as lágrimas de Maria caírem sobre a sua alma. E se sente ameaçado, invoque o grito de Miguel dentro do seu coração, porque juntos eles lembram ao mundo que Deus ainda reina e que nenhuma escuridão pode resistir à união do amor que chora e da fidelidade que luta. A psicologia da fé. Quando o medo encontra a confiança. O coração humano vive dividido entre dois impulsos que o moldam profundamente: o medo e a confiança. O medo é a herança da queda, a lembrança de que somos frágeis e limitados. A confiança é o eco da graça, a certeza de que Deus ainda sustenta tudo. Entre esses dois polos, a alma trava uma luta silenciosa todos os dias. E é justamente nesse campo de tensão que a fé se revela não como uma fuga da realidade, mas como o caminho para atravessá-la com coragem. Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo são os mestres desse equilíbrio. Ela ensina a confiar, ele ensina a resistir. Ela convida à entrega, ele inspira a firmeza. E juntos mostram que a fé verdadeira não elimina o medo. Ela o transforma em força. O medo em si não é pecado. Ele é parte da natureza humana e pode até ser um instrumento de prudência, mas quando domina o coração, paralisa. O medo é a voz do inimigo dizendo: você está sozinho, não vai conseguir. É a sombra que distorce o olhar, o veneno que rouba a paz. Ele nasce da tentativa de controlar o que só Deus pode conduzir. A confiança, por outro lado, é o gesto da alma que se rende e diz, mesmo sem entender, eu creio. É um ato interior que não depende das circunstâncias, mas da convicção de que o amor de Deus é maior que qualquer ameaça. Maria viveu esse combate como ninguém. Quando o anjo anunciou o impossível, que ela seria a mãe de Deus, o medo humano se misturou à confiança sobrenatural. Ela não compreendia como, mas escolheu acreditar. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse é o ponto onde o medo se curva diante da fé. Nossa Senhora Aparecida repete esse gesto cada vez que desce as águas da vida dos seus filhos. Ela entra onde há confusão, dúvida e desespero, e com um simples olhar faz o coração se aquietar. O medo perde poder quando encontra a ternura. São Miguel, por outro lado, é a expressão da confiança ativa. Ele não espera passivamente que as coisas mudem. Ele se levanta e proclama: quem como Deus? É o grito da fé que não se submete à aparência do mal. O arcanjo não tem medo porque sabe quem está no comando. Sua confiança não nasce da ausência de perigo, mas da certeza de que o poder de Deus é absoluto.
Assim também deve ser a fé humana. Não nega o sofrimento, mas se apoia em algo maior. O medo diz: e se eu cair? A fé responde: e se Deus me sustentar? Do ponto de vista espiritual e até psicológico, o medo e a confiança coexistem como forças complementares. O medo revela nossas vulnerabilidades, e a confiança nos ensina a entregá-las. Quando tentamos eliminar o medo completamente, nos tornamos insensíveis. Quando o alimentamos, nos tornamos prisioneiros. A sabedoria está em aprender a atravessá-lo com os olhos fixos em Deus. Por isso, Maria não pede que deixemos de sentir medo, mas que o entreguemos a ela. E Miguel não promete ausência de lutas, mas presença constante na batalha. A fé não remove o vento, mas nos ensina a navegar nele. A psicologia moderna fala sobre o poder das crenças, da mente e das emoções. A fé vai além. Ela reordena essas forças a partir da confiança no divino. Quando o homem reza, ativa não apenas a dimensão espiritual, mas também os recursos internos da alma. A oração reorganiza o caos interior, reduz o medo, acalma o corpo e desperta a esperança. É ciência e mistério ao mesmo tempo. Deus age no invisível, mas também através daquilo que Ele próprio plantou dentro de nós, a capacidade de crer, esperar e amar. A fé é, portanto, uma terapia divina. Cura não apenas o espírito, mas a mente e o coração. Quando o fiel contempla o rosto sereno de Nossa Senhora Aparecida, seu sistema inteiro responde. A respiração desacelera, o corpo relaxa, a alma sente segurança. Isso porque a presença da Mãe comunica o que o medo tenta esconder, que ainda existe amor no mundo. E quando o fiel invoca São Miguel, sente-se fortalecido, ereto por dentro, como se sua própria dignidade fosse restaurada. É a psique sendo tocada pela graça, a alma reencontrando o equilíbrio perdido. A confiança não se improvisa, ela se constrói na experiência. Quanto mais o homem experimenta o cuidado de Deus, mais ele aprende a confiar. O medo, então, deixa de ser inimigo e se torna mestre, porque revela as áreas onde precisamos de fé. Cada preocupação é um convite à entrega. Cada noite sem respostas é uma oportunidade de dizer: Senhor, eu não vejo, mas sei que estás comigo. É nessa entrega que Maria e Miguel atuam. Ela segura a mão, ele abre o caminho. Ela consola, ele protege. O maior erro do mundo moderno é tentar vencer o medo sem fé. Substitui a oração por controle, a confiança por desempenho, o abandono por ansiedade. E quanto mais tenta dominar, mais se afunda no vazio. O medo não se vence pela força, mas pelo amor. E é exatamente isso que a espiritualidade cristã oferece. Uma saída que passa pela confiança absoluta em Deus. Maria é a pedagoga desse caminho, e Miguel o guardião que o protege. Quando o medo se levanta, lembre-se da Mãe que tudo vê e do arcanjo que tudo defende. Reze mesmo tremendo, creia mesmo sem sentir. A fé não elimina a tempestade, mas muda quem você é dentro dela. O medo pode até gritar, mas a confiança sussurra mais alto. E quando essa confiança se apoia em Deus, o impossível acontece. O coração encontra paz antes mesmo que a luta termine. Viver a fé é esse constante encontro entre o medo que treme e a confiança que permanece. É uma dança entre o humano e o divino, onde cada porque no fim, é o medo que nos faz buscar a Deus e é a confiança que nos faz encontrá-lo. A conversão interior, a verdadeira vitória. Há uma batalha que é mais profunda que todas as outras, a que acontece dentro da alma. Ela não se trava contra inimigos visíveis, nem depende de espadas ou muralhas, mas do confronto entre o que somos e o que Deus nos chama a ser. Essa é a guerra que define todas as outras. A luta pela conversão interior. Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo não apenas protegem o homem do mal exterior, mas o conduzem à vitória mais decisiva de todas, a vitória sobre si mesmo. Muitos pedem milagres, e é justo pedir, mas o maior milagre não é aquele que muda o que está fora, é aquele que transforma o que está dentro. De que adianta ter a vida resolvida se o coração continua distante de Deus? De que serve vencer batalhas no mundo se permanecemos escravos do orgulho, da vaidade ou do rancor? A conversão interior é o ponto em que a graça de Deus deixa de ser uma ideia
e se torna uma realidade viva. É quando o homem para de buscar apenas alívio e começa a desejar santidade. Maria, em sua humildade perfeita, é o espelho da verdadeira conversão. Ela nunca precisou ser convertida do pecado, mas viveu a plenitude do que a conversão representa. Uma alma inteiramente voltada para Deus. Em cada gesto, ela escolheu o amor. Em cada dor, respondeu com fé. E é assim que ela ensina seus filhos, não impondo regras, mas inspirando mudanças. Nossa Senhora Aparecida continua repetindo em silêncio o mesmo chamado que ecoou em Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. A conversão não é um ato único, é um processo contínuo de escuta e obediência. São Miguel Arcanjo, por sua vez, representa a fidelidade que não se corrompe. No início dos tempos, quando o orgulho tentou invadir o céu, Miguel se ergueu e declarou: "Quem como Deus?" E essa frase, mais do que uma pergunta, é um estilo de vida. Converter-se é repetir esse gesto todos os dias. Colocar Deus acima de tudo. Rejeitar o egoísmo e lembrar que não há lugar para a soberba onde reina o amor. O arcanjo ensina que a santidade começa quando deixamos de lutar contra os outros e começamos a lutar contra o nosso próprio orgulho. A conversão interior é um milagre discreto. Não se manifesta com luzes ou aplausos, mas com silêncio e perseverança. É no momento em que uma pessoa perdoa de verdade, em que abandona um pecado, em que volta à confissão com o coração aberto. São gestos pequenos que o mundo ignora, mas que o céu celebra como vitórias. O demônio teme a conversão mais do que qualquer exorcismo, porque ela quebra o ciclo de domínio que ele tenta manter sobre a alma. Quando alguém se entrega a Deus sinceramente, toda a estrutura do mal perde força. Há algo profundamente humano e divino nesse processo. Converter-se dói porque exige renúncia. Exige olhar para dentro e reconhecer as próprias sombras. Exige admitir que há áreas da vida onde ainda não deixamos Deus entrar. Mas é essa dor que cura. É esse esvaziamento que permite que a graça preencha. Maria segura a mão do pecador nesse caminho e não o deixa sozinho. Ela não o acusa, o acompanha. E Miguel o protege das vozes que tentam fazê-lo desistir. Ele corta as correntes que o mantêm preso ao passado e o defende dos ataques que surgem quando o coração começa a mudar. A conversão não é um ato moralista, é um ato de amor. É responder ao amor de Deus com amor. Não é medo do castigo, é desejo de comunhão. É entender que o pecado não é apenas uma falha, mas uma ausência de amor. E é nesse ponto que Maria e Miguel trabalham juntos. Ela desperta o arrependimento. Ele fortalece a decisão. Ela conduz a confissão. Ele protege o propósito. Ela limpa a ferida, ele impede que volte a ser aberta. Essa é a pedagogia da graça. Um trabalho paciente, profundo e libertador. A alma convertida não é perfeita, mas consciente. Ela reconhece suas fraquezas, mas não vive mais nelas. Aprende a cair e levantar, a chorar e seguir, a perder e confiar. É nesse caminho que a fé amadurece e a paz nasce. O maior sinal de conversão não é a ausência de tentações, mas a constância no meio delas. Aquele que se deixa transformar por Deus não foge da luta, mas luta de modo novo, com amor, com humildade, com confiança. Deus não quer apenas comportamentos novos, quer um coração novo. E esse coração nasce na conversão. Quando Maria e Miguel atuam juntos, o homem descobre o verdadeiro sentido da vitória. Não é dominar, é se entregar. Não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. A maior glória de Deus não é quando ele destrói um inimigo, mas quando transforma um pecador em santo. E cada vez que isso acontece, o céu inteiro se alegra. O caminho da conversão é contínuo, e talvez por isso Deus tenha nos dado uma mãe e um guardião. Ela nos acolhe na queda, Ele nos sustenta na subida. Ela mostra o perdão, Ele ensina a disciplina, e juntos formam um exército do amor que leva as almas à santidade. Converter-se é voltar ao lar, é reencontrar a verdade do próprio ser, é compreender que fomos criados não para o medo, mas para a liberdade. No fim das contas, a verdadeira vitória não é mudar de vida por fora, mas permitir que Deus mude a vida por dentro. É isso que Maria Aparecida e São Miguel nos recordam, que a santidade não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. A vitória final não será dos mais fortes, mas dos mais humildes, porque é na alma que se rende que Deus reina por inteiro. Os sacramentos, as portas da graça a Deus, em sua sabedoria infinita,
Não quis que o homem caminhasse sozinho na fé. Sabendo da fragilidade humana, da oscilação entre o fervor e o esquecimento, ele deixou na terra sinais concretos de sua presença. Os sacramentos. Eles são as portas pelas quais a graça entra e renova a alma. Não são símbolos vazios, mas realidades vivas que unem o invisível ao visível, o eterno ao cotidiano. Por meio deles, Deus toca a história e transforma a existência humana em terreno sagrado. E é nesse mistério que Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo exercem papéis silenciosos, porém essenciais. Ela conduz os filhos até as portas da graça. Ele as guarda e protege para que o inimigo não as profane. Os sacramentos são o modo como Deus escolheu permanecer entre nós. No batismo, Ele nos resgata das trevas e nos faz seus filhos. Na Eucaristia, Ele nos alimenta com o próprio corpo e sangue. Na confissão, Ele nos abraça depois da queda e nos restitui a dignidade perdida. Na Crisma, nos reveste com a força do Espírito para lutar o bom combate. No matrimônio, santifica o amor humano. Na ordem, consagra servos para levar a luz a outros corações. E na unção dos enfermos, consola os que sofrem e prepara o espírito para a eternidade. Cada sacramento é uma ferida aberta na parede do tempo por onde o céu respira sobre a terra. Nossa Senhora Aparecida, como mãe, é a primeira a nos ensinar a viver sacramentalmente. Em sua vida, cada gesto foi um sim à graça. Ela viveu o batismo da entrega, a comunhão da maternidade, a unção da dor aos pés da cruz. Ela quem leva os filhos até Jesus, como fez em Caná. Quando a alma se aproxima da confissão, Maria é quem inspira o arrependimento. Quando participa da Eucaristia, é ela quem ensina o silêncio da adoração. Quando o casal se ajoelha no matrimônio, é ela quem intercede para que o amor humano se torne reflexo do amor divino. Sob o olhar de Maria, cada sacramento se transforma em um encontro real com Cristo. São Miguel Arcanjo, por sua vez, é o guardião dessas portas. O inimigo tenta profaná-las com indiferença, banalidade ou desespero. Ele sussurra que os sacramentos são meras formalidades, que a confissão é desnecessária, que a missa é rotina. Mas Miguel, com sua espada de luz, repele essas mentiras. Ele lembra ao fiel que o altar é campo de batalha e o confessionário é trincheira de libertação. O arcanjo defende o espaço sagrado e o coração do homem, porque sabe que é ali que Deus reina. Quando uma alma comunga com fé, ele se curva. Quando um pecador se confessa com sinceridade, ele exulta. Quando um sacerdote celebra com pureza, ele protege. A confissão, talvez o sacramento mais subestimado, é o coração dessa batalha. O inimigo odeia a confissão porque ela devolve ao homem aquilo que o pecado destruiu: a liberdade interior. Ele tenta substituir o arrependimento por culpa e o perdão por vergonha. Mas quando o fiel se ajoelha e diz: "Pequei, Senhor", o céu se abre e Miguel, como testemunha silenciosa, proclama mais uma alma libertada. E Maria, como mãe, o acolhe no colo da misericórdia. A Eucaristia, por sua vez, é o milagre diário que mantém o mundo de pé. Quando o sacerdote levanta o cálice, o mesmo Cristo do Calvário se entrega de novo. E é nesse instante que o manto de Maria cobre o altar e a espada de Miguel guarda o mistério. O inferno teme esse momento mais do que qualquer outro, porque é ali que o amor vence novamente. Cada hóstia consagrada é uma centelha de luz que reacende o universo. E quem se aproxima do altar com o coração puro se torna portador dessa luz no mundo. A vida sacramental é o que distingue o crente do religioso vazio. Não basta conhecer os ritos, é preciso vivê-los. Os sacramentos não são apenas obrigações, são encontros. São pontes entre o homem cansado e o Deus que o espera. E quanto mais uma alma os abraça, mais se fortalece contra o mal. Um coração batizado, nutrido pela Eucaristia e purificado pela confissão, é uma fortaleza espiritual. É ali que o inimigo encontra resistência e é ali que a graça floresce. Maria e Miguel são, portanto, os dois grandes aliados de quem busca viver os sacramentos com autenticidade. Ela conduz, ele defende, ela inspira o amor, ele guarda a fé. Juntos criam um espaço interior onde Deus pode agir sem obstáculos. E é nesse espaço que a santidade nasce, não como esforço humano, mas como resposta amorosa. Viver os sacramentos é viver em estado de graça, é manter o coração aberto para o toque de Deus. É transformar o cotidiano em altar e as provações em oferendas. O batismo nos dá a identidade. A Eucaristia nos dá o sustento.
A confissão nos dá o recomeço, e todos juntos nos preparam para a eternidade. Essa é a vitória da graça. O homem, antes dividido, se torna templo. Quem vive essa realidade experimenta algo que o mundo não pode oferecer: paz, que não depende das circunstâncias. Mesmo em meio à dor, há serenidade. Mesmo no medo, há confiança. Porque aquele que vive unido aos sacramentos vive unido a Cristo. E quem está unido a Cristo não caminha mais sozinho. Maria o acompanha, Miguel o protege e a Trindade o habita. Os sacramentos são o respiro de Deus dentro do tempo. São as marcas visíveis da presença invisível do amor. E cada vez que um coração se aproxima deles com fé, o céu inteiro se alegra. Porque mais uma vez a porta da graça se abre e a eternidade entra silenciosamente no mundo. Como o mal reage? Quando esses dois nomes são invocados, há nomes que o inferno não suporta ouvir. Nomes que fazem as trevas estremecerem e o orgulho cair por terra. Entre eles, dois ressoam com uma força que o mal não consegue resistir: Maria e Miguel. Quando esses nomes são pronunciados com fé, o inimigo perde o domínio. Quando são invocados com amor, o ambiente espiritual muda, porque nesses dois nomes habita a própria vitória de Deus. A humildade que desarma e a fidelidade que vence. A invocação de Nossa Senhora Aparecida e de São Miguel Arcanjo não é superstição, é ato de autoridade espiritual. É lembrar ao inferno quem reina sobre ele. O inimigo teme Maria porque nela o plano de Deus se realizou plenamente. Ele que tentou destruir a humanidade pela desobediência de Eva, foi derrotado pela obediência da nova mulher. Quando o nome de Maria é pronunciado, as correntes da culpa se rompem. O orgulho, que é o alicerce do mal, se desintegra diante da pureza dessa mãe. Satanás a odeia porque ela é o reflexo mais perfeito daquilo que ele perdeu para sempre: a comunhão com Deus. Ela não tem poder por si mesma, mas porque Deus a revestiu de sua graça. E essa graça é insuportável para as trevas, porque é luz que não se apaga. O mesmo acontece com São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus. O inferno o teme porque ele representa a obediência absoluta à verdade. Miguel não discute com o mal, não tenta argumentar com ele. Apenas proclama: quem como Deus? E com essa frase, desmonta todo o edifício da mentira. O mal se alimenta da confusão e da dúvida. Mas o nome de Miguel é clareza, é certeza, é fidelidade. Ele não se deixa seduzir pelo poder, porque sabe que toda a autoridade vem de Deus. Por isso, quando o fiel o invoca, o inimigo perde terreno, como quem é exposto à luz depois de muito tempo escondido. Quando Maria e Miguel são invocados juntos, ocorre algo ainda mais profundo. O mal se vê cercado por dois movimentos do próprio amor divino: a misericórdia e a justiça. Maria o desarma, Miguel o expulsa. Ela o vence pela humildade. Ele o derrota pela autoridade. Ela cobre o fiel com o manto. Ele o protege com a espada. E o inimigo, que não suporta o amor e teme a verdade, se vê encurralado. É o triunfo do céu atuando dentro da alma e ao redor dela. Muitos testemunhos confirmam isso. Exorcistas relatam que durante orações de libertação, os demônios se enfurecem quando ouvem o nome de Maria. Eles gritam que ela os derrota não pela força, mas pela luz que irradia de sua pureza. E estremecem quando o nome de Miguel é proclamado, porque reconhecem nele o mesmo arcanjo que os lançou no abismo. O inferno tem memória. Lembra-se de quem o venceu. E cada vez que o fiel repete esses nomes com fé, é como se o céu reabrisse a mesma cena da vitória, renovando a derrota do mal. O mal não suporta o nome de Maria, porque ele é sinônimo de esperança. Onde há desespero, ela traz paz. Onde há ódio, ela traz perdão. Onde há desordem, ela traz harmonia. O mal não suporta o nome de Miguel, porque ele é sinônimo de ordem. Onde há confusão, ele traz clareza. Onde há engano, ele traz verdade. Onde há trevas, ele traz luz. E ambos agem sempre em nome de Deus, porque tudo o que fazem é reflexo do poder divino. A reação do mal diante desses nomes é, na verdade, uma prova do quanto eles revelam sobre o amor de Deus. O inimigo não teme gestos humanos, mas teme a graça divina manifestada em criaturas que o amam plenamente. Maria e Miguel são o lembrete constante de que o mal é limitado, que sua aparente força não é mais do que ruído diante da ordem e do amor do Criador. Por isso, cada oração dirigida a eles é uma afirmação de fé. O amor é mais forte,
A luz é mais real. Deus reina. Há uma diferença profunda entre falar de Deus e invocar Deus. E o mesmo vale para seus servos. Pronunciar o nome de Maria ou Miguel sem fé é apenas som. Pronunciá-lo com o coração é fogo. As palavras se tornam armas quando nascem da alma. Por isso o rosário, as ladainhas e a oração de São Miguel têm poder, porque unem fé, amor e obediência. Cada Ave Maria é uma espada de luz. Cada São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate é um golpe direto contra o desespero. O mal sabe disso e tenta distrair, banalizar, desviar. Mas quem permanece firme na oração se torna impenetrável. Quando o fiel pronuncia esses nomes, o inferno recua, mas o céu se aproxima. É como se uma atmosfera de paz tomasse conta do ambiente, uma presença que não se explica, mas se sente. Maria traz o Espírito Santo consigo, e Miguel traz os exércitos celestiais. Onde eles são invocados, o amor vence e o mal perde espaço. E quanto mais o fiel os invoca, mais aprende que a luta espiritual não é apenas resistência, mas transformação. Porque toda vez que Maria entra em uma vida, o coração aprende a amar. E toda vez que Miguel entra, a alma aprende a obedecer. É por isso que o mal teme esses nomes. Porque eles não apenas o afastam, mas o desmascaram. Eles revelam que o mal é frágil, que seu poder é uma ilusão. Diante da humildade da mãe e da fidelidade do arcanjo, o inimigo se reduz ao que sempre foi, um mentiroso derrotado. E o homem, quando percebe isso, reencontra sua liberdade. Invocar Maria e Miguel é lembrar que Deus está próximo. É declarar que nenhuma força contrária é definitiva, que a graça ainda é mais forte do que a queda. É afirmar que o céu não se afastou, apenas espera ser chamado. E quando é chamado, responde com poder. O mal recua, o medo se dissolve e o coração volta a respirar. Porque nesses dois nomes, Maria e Miguel, ecoa a própria promessa do Evangelho. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram. As três virtudes que abrem o céu. Toda alma que deseja a presença de Deus precisa compreender um segredo antigo, simples e eterno. O céu se abre por dentro. Não se conquista com força nem com poder, mas com virtude. E entre todas as virtudes, três formam as chaves que realmente abrem o coração de Deus: a humildade, a obediência e a fé. Elas não brilham aos olhos do mundo, mas iluminam as profundezas da alma. São o alicerce sobre o qual os santos se edificaram e a estrada pela qual Maria e Miguel caminharam sem jamais se desviar. Quem aprende a vivê-las, ainda que em silêncio, já começa a experimentar o céu mesmo antes de cruzar seus portões. A humildade é a primeira chave. É o reconhecimento da verdade. Deus é tudo e nós somos pó amado. A humildade não é fraqueza, mas liberdade. A liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Foi pela falta dela que os anjos caíram. E foi por ela que Maria se tornou a mãe de Deus. Satanás quis subir e foi derrubado. Maria quis servir e foi exaltada. É assim que o reino de Deus se manifesta, de cabeça para baixo aos olhos do mundo. Nossa Senhora Aparecida é o espelho dessa humildade perfeita. Uma imagem pequena, coberta de barro, simples e silenciosa, mas que mudou a fé de uma nação inteira. A humildade atrai o céu porque fala a mesma língua de Deus, a linguagem da entrega. Quem é humilde não compete com o amor de Deus, permite que ele seja tudo. E é exatamente isso que o inimigo não suporta. Ele se alimenta do orgulho, da comparação, da vaidade. Mas quando encontra uma alma humilde, perde terreno. Por isso Maria é invencível. Sua força está em nunca ter buscado ser maior do que devia. E justamente por isso, tornou-se maior do que tudo o que o orgulho tentou alcançar. Cada fiel que escolhe calar em vez de se exaltar, servir em vez de dominar, perdoar em vez de revidar, está participando do mesmo mistério da humildade que abre o céu. A segunda chave é a obediência. E ninguém a encarna melhor que São Miguel Arcanjo. Enquanto muitos se rebelaram contra a vontade divina, Miguel permaneceu firme. Quem como Deus? Essa frase não é apenas uma proclamação, é um voto eterno de fidelidade. O arcanjo ensina que obedecer não é perder liberdade, é encontrá-la. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer o que Deus quer. A obediência é o que dá força à espada de Miguel. Ela não brilha por vaidade, mas por submissão à luz que vem do trono. A obediência é a virtude que mais purifica o orgulho humano. É fácil obedecer quando se entende,
Difícil é quando não se compreende, quando dói, quando parece injusto. Mas é exatamente aí que a graça age. Jesus obedeceu até a cruz, e por isso a cruz se transformou em porta da vida. São Miguel obedeceu no céu, e por isso o céu se manteve em ordem. A obediência protege o homem de si mesmo. Quando ele se curva à vontade divina, não se diminui, se alinha. O homem que obedece à verdade se torna indomável para o mal, porque o inimigo só pode agir onde há desordem. A terceira chave é a fé, a virtude que une todas as outras. A fé é o movimento da alma que salta no escuro porque confia que Deus está do outro lado. É o fio invisível que liga a criatura ao Criador, a ponte entre o que se sente e o que se crê. A fé não é emoção, é decisão. Ela nasce na alma quando tudo ao redor desmorona. E mesmo assim a pessoa diz, eu creio. É a fé que sustentou Maria aos pés da cruz. É a fé que faz São Miguel permanecer vigilante até o fim dos tempos. É a fé que mantém o cristão de pé quando tudo em volta o convida a desistir. A fé é a chama que não se apaga mesmo quando o vento sopra. É o olhar que continua fixo em Deus mesmo quando não há respostas. O mundo moderno chama de ingenuidade. O céu chama de sabedoria, porque a fé é o que devolve ao homem a capacidade de ver além do imediato. Ela é o remédio contra o desespero, a cura contra o medo, o combustível da perseverança. E quando é vivida com humildade e obediência, torna-se luz permanente. Essas três virtudes, humildade, obediência e fé, são o alicerce da vitória espiritual. Elas são o oposto dos três venenos que o inimigo espalha: o orgulho, a rebeldia e a dúvida. Onde há humildade, o orgulho morre. Onde há obediência, a rebeldia se cala. Onde há fé, a dúvida se dissolve. Por isso Maria e Miguel representam mais do que figuras celestes. São escolas de virtude. Ela ensina o coração a ser pequeno. Ele ensina a vontade a ser firme. E ambos conduzem a alma ao amor que não falha. Mas essas virtudes não se aprendem da noite para o dia. Elas crescem no silêncio, como sementes que germinam sob a terra. Cada ato de humildade é um golpe contra o inferno. Cada obediência custosa é uma vitória invisível. Cada ato de fé no escuro é uma porta que se abre no céu. Quando o fiel vive essas três virtudes, sua vida se torna oração, e sua alma se torna morada de Deus. Maria viveu essas três chaves em plenitude: humilde em Nazaré, obediente em Belém, fiel no Calvário. Miguel as vive no eterno presente da adoração. E é por isso que o céu se curva diante deles. Porque onde há humildade, Deus reina. Onde há obediência, o mal se desfaz. E onde há fé, o impossível se realiza. Essas virtudes são a trilha que leva o homem de volta para casa. O céu não se abre para os fortes, mas para os simples. Não se conquista com força, mas com entrega. A alma que aprende a viver essas três virtudes já começa a experimentar o paraíso ainda na terra, porque vive unida à vontade de Deus. E é nesse estado que Maria e Miguel nos esperam, não nas alturas inacessíveis, mas no coração rendido, no amor obediente, na fé perseverante. Porque é ali, e só ali, que o céu verdadeiramente se abre. Viver sob o manto e a espada. O chamado à ação. Há um momento em toda a jornada espiritual em que a contemplação precisa se transformar em atitude. Rezar é essencial, mas não basta apenas rezar. É preciso viver o que se reza. O chamado de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel Arcanjo não é apenas um convite à devoção, mas uma convocação ao combate interior e à coerência exterior. Viver sob o manto da Mãe e sob a espada do Arcanjo significa adotar um novo modo de existir. Pensar, falar e agir como quem sabe que o céu está presente, mesmo no meio do caos. O manto de Maria é abrigo, mas também responsabilidade. Quem se esconde nele deve aprender a carregar o perfume da graça que ali encontrou. Sob o manto, o coração é curado, mas também chamado a curar. Maria não acolhe para que permaneçamos imóveis, acolhe para que sejamos instrumentos de Deus no mundo. Ela cobre as feridas, para que possamos cobrir as feridas dos outros. Ela consola para que aprendamos a consolar.
Viver sob o manto é tornar-se reflexo do amor que nele habita. Um amor paciente, generoso, que não impõe, mas transforma. A espada de Miguel, por outro lado, é símbolo de prontidão. Ela não é arma de destruição, mas de discernimento. Viver sob a espada é aprender a cortar tudo o que impede o avanço da alma. O pecado, a preguiça espiritual, as ilusões, o medo. O arcanjo não luta apenas contra demônios externos, mas contra as mentiras que carregamos dentro de nós. Cada vez que escolhemos a verdade em vez da aparência, cada vez que perdoamos em vez de vingar, cada vez que permanecemos firmes na fé, quando tudo parece desabar, a espada de Miguel se ergue dentro de nós. Sob o manto e a espada, a vida deixa de ser comum. Cada gesto ganha um significado novo. O trabalho cotidiano se torna missão. O sofrimento, oferenda. O silêncio, oração. O cristão que vive assim não se limita à devoção emocional, mas assume o compromisso de ser testemunha. Ele não fala de Deus apenas com os lábios, mas com a própria vida. A sua presença transmite paz. Sua voz acalma. Seus atos inspiram. Essa é a verdadeira força de quem vive sob a proteção do céu. Uma força silenciosa, mas irresistível. Maria nos ensina a responder com amor onde o mundo responde com indiferença. Miguel nos ensina a responder com coragem onde o mundo responde com medo. Viver sob o manto e a espada é unir essas duas dimensões. É ser doce sem ser fraco, firme sem ser duro, justo sem ser frio, compassivo sem ser ingênuo. É saber que o amor não é passividade, é decisão, é escolher a cada dia, colocar-se sob a autoridade de Deus e agir de acordo com a sua vontade. Esse chamado à ação não é reservado a monges ou eremitas. Ele é para pais e mães, trabalhadores e jovens, para todos que ainda acreditam que a vida pode ser sagrada mesmo nas pequenas coisas. O mundo moderno vive uma grande batalha por sentido. As pessoas estão cheias de informação, mas vazias de propósito. E é nesse vazio que o mal encontra espaço. Mas aquele que vive sob o manto e a espada não é manipulado pelo medo, porque vive guiado pela fé. Ele não reage à escuridão, ele irradia luz. Há uma diferença entre saber que Deus existe e viver como se Deus existisse. O primeiro é crença, o segundo é fé verdadeira. Viver sob o manto e a espada é escolher o segundo caminho, é transformar a fé em prática, é estar no mundo sem pertencer a ele, caminhar entre as trevas sem deixar de ser luz, servir sem buscar aplausos, amar sem esperar retorno. É um estilo de vida, uma missão silenciosa e constante. Maria protege os que respondem a esse chamado. Miguel fortalece os que perseveram nele. Ela cobre com o manto os que se arrependem. Ele defende com a espada os que permanecem firmes. É assim que o céu trabalha, em parceria com corações dispostos. Cada vez que um fiel decide rezar o rosário, confessar-se, perdoar, ajudar alguém em segredo, resistir à tentação, o céu se manifesta na terra. Porque o reino de Deus não chega apenas com sinais grandiosos. Ele começa nas pequenas fidelidades do cotidiano. O mundo precisa de homens e mulheres que vivam sob o manto e a espada. Pessoas que rezam, mas também agem, que acreditam, mas também se levantam, que amam, mas também enfrentam o mal com firmeza e serenidade. O mal se multiplica quando os bons se calam, mas quando um só coração se decide por Deus, uma multidão invisível de anjos se coloca em movimento. E nesse instante, o equilíbrio do mundo muda. Viver sob o manto e a espada é viver de modo consciente. Saber que cada escolha tem peso eterno. É lembrar a cada manhã que há uma mãe que vela e um guerreiro que protege. Que a luta não é contra carne e sangue, mas contra tudo o que tenta afastar o homem da graça. É acordar com propósito, caminhar com confiança e dormir em paz. É ser pequeno como Maria e valente como Miguel. O chamado está lançado. Levantar-se, reacender a chama da fé, voltar à oração com sinceridade, rejeitar o pecado com decisão, proteger a própria casa com o rosário e a devoção. O céu não pede perfeição, pede fidelidade.
E é essa fidelidade que muda destinos. Quem vive sob o manto e a espada não caminha sozinho, caminha com o próprio céu sobre si. Ore conosco, Senhor, Deus Todo-Poderoso, fonte de toda luz e amor. Neste momento recolhemos diante de Ti tudo o que foi dito, ouvido e sentido. Diante da Tua presença, reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza da Tua misericórdia. Queremos, neste instante sagrado, colocar nossa vida sob o manto de Nossa Senhora Aparecida e sob a espada de São Miguel Arcanjo, para que tudo em nós seja restaurado, purificado e santificado. Mãe Santíssima, Senhora da Esperança e do Consolo, cobre-nos com o Teu manto de ternura. Acalma as tempestades dentro de nós. Apaga os medos que ainda nos dominam e renova a esperança em cada área onde o desânimo tentou se instalar. Ensina-nos a viver como Tu viveste, simples, humilde e totalmente entregue à vontade de Deus. Que o Teu olhar nos acompanhe todos os dias e que nenhuma sombra consiga resistir à luz que brota da Tua presença. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor das almas fiéis, levanta a Tua espada sobre nós e corta tudo o que não vem de Deus. Que o Teu grito queime como Deus, e ecoe dentro de cada coração que agora se ajoelha diante do Altíssimo. Repele, Senhor, por meio de Teu servo Miguel, todo espírito de confusão, desânimo e medo. Guarda nossas famílias, protege nossas casas e que nenhum mal visível ou invisível tenha poder sobre nós. Unidos sob o manto e a espada, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre nós como fogo purificador, que Ele ilumine a mente, fortaleça a vontade e cure as feridas do passado, que toda culpa seja lavada pela Tua misericórdia e que todo pecado arrependido seja transformado em testemunho. Dá-nos, ó Deus, um coração novo capaz de perdoar, servir e amar, que nossa vida seja reflexo do Teu Evangelho e que cada gesto nosso se torne oração viva. Senhor, abençoa este povo que Te busca, mesmo em meio às lutas e às quedas. Fortalece os cansados, consola os aflitos, levanta os que estão prostrados, que a fé renasça nos corações e que a esperança floresça nas almas. Concede-nos, pela intercessão de Maria e pela proteção de Miguel, a graça de caminhar sem medo, de lutar sem ódio e de servir com alegria. E agora, com fé profunda e confiança total, elevamos esta súplica que une céu e terra. Maria Santíssima, cobre-nos com o Teu manto. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, que o amor e a luz de Deus reinem em nós e através de nós, e que cada respiração nossa seja louvor à Tua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Seu rosto brilhe sobre nós e nos conceda a paz. Que a força do Espírito Santo nos sustente nas batalhas e que o coração de Jesus seja o abrigo onde repousamos após cada luta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.